galera, sejam bem-vindos a mais um Mantelicast. Eu sou o Dr. Domingos Mantelli, aqui ao lado da minha esposa. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, 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 Érica Mantelli aqui com vocês. Bem-vindos mais uma noite de Mantelicast para vocês, aqui na nossa casa, onde a gente sempre vai trazer conteúdo riquíssimo para você sobre saúde, sobre empreendedorismo, gestão, qualidade de vida, relacionamento, de tudo um pouco você vai ver aqui com a gente. É isso aí, pessoal. Entrem e fiquem à vontade. A nossa casa é a sua casa. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, comece aqui a nos seguir, a se inscrever. @Mantelicast no YouTube. Tem também o @Mantelicast Cortes. Estamos também no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Amazon Music. Em todo que é lugar. Tudo quanto é canto. Daqui a pouquinho até no iFood entregando comida para você estaremos. Você acompanha aqui o nosso Mantelicast em todos os canais. Deixe os seus comentários. Se tiver também alguma sugestão de convidados que vocês queiram aqui, mande pra gente. Mande também as suas dúvidas. A casa é sua. Curtam, divirtam-se. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, um episódio novo e um convidado novo pra você. E hoje teremos uma convidada nova, que é nova para nós também, né? Para nós também, nós também não a conhecíamos. Não conhecíamos, acabamos de conhecer, ter a honra de conhecer uma pessoa que acompanha nosso trabalho já há algum tempinho. E participou do sorteio que nós fizemos nas redes sociais. Pois é. Né, de trazer uma seguidora E ela é aqui. internacional, viu? Não é de São Paulo. É verdade, não é de São Paulo. Mas por coincidência, porque o sorteio foi aleatório, é médica. É médica e foi aleatório. Podia ser qualquer área e realmente caiu uma médica. A gente tem hoje o prazer de trazer para vocês Lívia Araújo, diretamente de Vitória, Espírito Uma Santo. salva de palmas! Seja bem-vinda ao Lívia, Mantelicast. bem-vinda. Eu tô muito feliz de estar aqui. Que bom. É uma honra. Como é que você veio parar aqui com a gente? Como é que você caiu de paraquedas aqui em São Paulo no Mantelicast? Conta pra E aí, nós. esse sorteio, falei, não vou ganhar mesmo, deixa eu colocar lá. Já ganhou algum sorteio antes da vida? Claro que não. Nem Não. bingo de quemerse. Nada. Aí eu estava no plantão, quando eu vi Clínica Mantelli te marcou. Aí eu, gente, isso aqui é erro. Aí de madrugada, quando eu vi, ai meu Deus, não acredito, eu falei, isso é mentira, mentira, não é real, não é verdade. Ai. Aí depois eu falei, é verdade. Ah, que eu mando mensagem no WhatsApp, eu, isso é verdade, é o resultado mesmo? mesmo. Ai, Você sabe que eu falei legal. bingo de quermesse? Eu lembrei da minha avó, que eu falei igual a minha avó falava, quemerse. Quemerse. Minha avó Itália, tá? Ela adorava falar, vou pra quemerse. Quemerse. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter Obrigada. você aqui. E uma colega de profissão. Que Que bacana. gostou, você faz que área? Sou pediatra. Pediatra, e vai fazer alguma subespecialidade? Estou pensando, porque Neonato. eu amo puericultura. Puericultura. Amo muito o crescimento, o desenvolvimento dos nossos pequenos. Sim. É o que eu mais gosto de fazer. Ai, Gosto muito. que ótimo. E você é casada, solteira, namora? Namorando. Foi o namorado dela que, inclusive... O namorado mandou mensagem pra gente. Eu achei o máximo. Olha, mulheres aprendam. Quando um homem quer conquistar você, quer mostrar o seu amor, ele não demonstra só pra você, ele demonstra para quem está ao redor. Ele mandou mensagem pra gente muito querido. Como que é o nome dele? Ícaro. Ícaro, Ícaro. ó. Ganhou Mandou pontinhos, bem, Ícaro, mandou tá? bem. Ganhou ponto, Falou ganhou assim, pontos. olha, cuidem da minha joia, ela é o amor da minha vida, ela tá super empolgada, feliz que vai encontrar com vocês. Eu tô tentando relaxá-la, mas ela tá super nervosa, achei um barato. Bem Não, legal. falou, já dei vinho, já fiz massagem, já fiz não sei o quê. Ela tá toda nervosa pra ir pra São Paulo. Ontem ele tava lá em casa, relaxa, fica tranquilo, eu não consigo. Bom, sinta-se em casa, aqui é a nossa casa, que você se sinta bem, aqui um bate-papo pra gente te conhecer e também estamos à disposição do que você quiser saber, né? Então a gente deixou muito aberto, o podcast é justamente pra isso, pra gente conversar, ter ideias e queria saber de você, desde quando você decidiu ser médica, como que foi essa sua vontade? Tem mais médicos na família? Nenhum É a médico na primeira? família. Nenhum, sou a primeira. E eu acho que assim, a medicina me escolheu, porque eu queria fazer medicina veterinária. Olha, Queria cuidar de animais, que é porque eu nunca tive. Meu pai me trollou, falou que eu ia ter com 7 anos um cachorrinho, tô esperando até hoje esse cachorro chegar lá em casa. É que ele falou com 7 anos de casada. pode ser. Entendeu Mas errado. tem a do Ícaro, que inclusive é Kiara. Eu Ai, falo, que gente, igual a é nossa. Kikizinha, Tá maravilhosa. vendo? E aí eu fiz uma parte de lá no terceiro ano do ensino médio, uma palestra, o médico veterinário falou tudo, aí eu falei, gente, eu odiei. Eu falei, quê? Eu falei, é isso? Que é ser médico veterinário? Aí ele, eu falei, então eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, meu Deus, me ajuda, me ilumina, o que eu faço? Na palestra de medicina, me apaixonei. Olha. Falei, meu Deus, amado, eu quero isso pra minha vida. Mas o medo, né, de não passar de primeira, nenhum médico na família, de não passar numa federal.
Mas a medicina me escolheu e foi minha melhor escolha. Ai, que bom. Graças a Deus. E aí a pediatria você já decidiu logo no começo da faculdade? Ou quando que foi que você decidiu? Então, todo mundo fala que tava na cara que eu ia fazer pediatria, porque minha mãe é pedagoga, então eu sempre tive muito contato com criança, mas também não foi assim, entrei falando, você cardio, gente. Tanto que minha nota em cardio foi muito melhor que em pediatria. Por que todo mundo entra na faculdade? Você não, mas eu também entrei querendo fazer cirurgia cardíaca. Sério? Eu sabia que eu queria área cirúrgica, queria fazer cirurgia, mas eu ia pra cirurgia cardíaca, Olha cardiotorácica. E caí na GO, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Pois é, eu tinha certeza, vai ser cardio, mas na prática odiei também. Falei, não quero isso não. Agora, quando eu comecei a atender uns bebezinhos, cada consulta é uma de área muito rotina, gostosa. Pesar, medir, falar tudo pros pais que eles têm que fazer, Muito, acompanhar. muito melhor ver cardiotoque do que eletrocardiograma, né? Com certeza. Quando eu vi que tinha física ali no meio, eu falei, acho que eu não Complicou a vida nos eletrocardiogramas. E agora você se formou e aí você tá atuando, você já tem consultório, o que você tá fazendo? Eu aluguei uma salinha, estou com consultório. Ótimo. Uma vez mais ou menos por semana, às vezes a cada 15 dias, depende, e muitos plantões. Sim. Ainda estou na fase dos plantões. Sim, que é normal. Kit básico do recém-formado. Não tem como. Mas faz parte e é isso que também dá bagagem, né? Porque ninguém certeza. começa grande, né? A gente hoje, por exemplo, a gente tem uma das maiores clínicas do Brasil, a estrutura que a gente tem, você deu uma voltinha, né? Nossa, Você pôde maravilhosa. conhecer, gostou? O que você Encantada, achou? encantada. Só que a gente começou exatamente assim, começamos dando muito plantão, então também somos eternamente gratos a tudo que a gente passou, porque tudo isso faz necessário, né? Pra gente pegar a mão, pra gente aprender na prática. A gente não vai aprender medicina realmente num consultório particular. A gente vai aprender ali, dando plantão, pegando emergência, pegando caso difícil. Uma coisa que eu sempre falo, o médico ele aprende medicina em 2 lugares. Pronto-socorro Com certeza. e necrotério. É onde você mais aprende medicina. E quando você dá plantão, você pega a mão de emergência. Isso é Não tem verdade. como você ter um consultório particular sem saber lidar com emergências, que eventualmente podem aparecer. E o que te dá mão de emergência é pronto-socorro. Eu falei, eu tenho 21 anos de formado. E desses 21, foram 13 dando plantão, aproximadamente, dando plantão em hospitais públicos. Então, assim, você pega uma mão gigantesca para tudo quanto é coisa de emergência que pode aparecer. Isso independente da área, é muito importante. É muito importante. Então, o plantão faz parte da formação. Eu não digo nem que é só o início de carreira. Acho que todo médico recém-formado tem que viver um período de plantão justamente para melhorar essa base, essa formação. Porque você sai da faculdade com a teoria, mas você não tem a prática. Você vai vivenciar a prática em pronto-socorro, não tem E jeito. também, quando a gente está em formação, a gente sempre tem o preceptor, os professores, verdade. os chefes de plantão, que dão aquela aliviada, que a gente não fica com aquela responsabilidade só na nossa mão. Então, entre aspas, é muito mais fácil. Aí, quando você tem o seu carimbo, né? O Tudo peso muda. ali muda. Então, é super importante também trabalhar. E pra você, como que foi, assim, seus primeiros plantões? Você tem alguma história, assim? Foi com medo? Foi... Então, a história que eu mais tenho é que eu terminei a faculdade, passei na residência e falei, não quero tirar férias, quero trabalhar. Fui para uma unidade de saúde lá, não tão perto da de Vitória, em Domingos Martins. A enfermeira falou, olha, eu tô aqui há 10 anos, nunca aconteceu nada de grave, é uma unidade de saúde super básica. Na minha primeira semana lá, chegou já uma paciente em óbito. Nossa. A família, assim, doutora, me ajuda. Não tinha nada, nem pegar acesso não tinha. Eu falei, meu Não Deus, o tinha que eu vou fazer? Não assistente tinha fazer, nada. é. Então, assim, foi a primeira semana, eu já fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Sim. Eu já queria desistir, eu falei, será que a medicina é pra mim mesmo? Mas deu tudo certo, mas me marcou. Sim, sim. E aí você, além dessa história do começo dos plantões, você escolhe, assim, os lugares que você quer trabalhar? Por exemplo, eu sempre tive muito cuidado com isso, né? Da gente escolher lugares, porque a partir do momento que você tem CRM, você Uma estrutura, assume né? trabalhar Com naquele certeza. lugar, a responsabilidade é sua. Então, não dá pra você... porque na época que a gente se formou, tinha muitos lugares que, assim, às vezes o plantão pagava o dobro, até o triplo. Todo mundo falava, não, eu quero pegar plantão em tal lugar. Mas não tinha estrutura nenhuma. E era uma praça de guerra, Era uma né? praça. Exatamente. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não pode se deslumbrar pelo valor e colocar, né, o valor acima, o quanto você vai ter de benefício financeiro. A gente tem que colocar a nossa cabeça no travesseiro, né? Exatamente. Isso não tem preço. Então é muito melhor você ganhar menos ou estar num lugar que te dê mais estrutura, ou que você tenha um apoio, do que só pensar no dinheiro e sair pegando plantão em qualquer lugar. Não, com certeza, eu penso muito nisso. Tanto que no SUS eu faço ambulatório. Eu não Tá. faço mais pronto-socorro, porque todos os locais que eu trabalhei, eu passei algum perrengue no sentido, cadê o oxigênio? Cadê o tubo? É. Ah, não sei. Tem que procurar, tem que ver. Eu falei, gente, não Sim, é essa tem medicina que eu lugar. quero exercer. Sim, sim. Então, assim, o ambulatório ainda é perrengue no sentido de que eles me limitam o horário, tem que atender X pacientes, cada um 15 minutos. Sim. E eu não consigo fazer essa medicina. Mas você sabe que foi isso que fez a gente mudar a nossa vivência e chegar onde a gente chegou.
Foi a gente ficar inconformado com o sistema de saúde, como as coisas funcionavam. Por isso que a gente preferia trabalhar em hospital público, que a gente ainda tinha mais autonomia. No plantão você tem autonomia, né? Do que trabalhar, por exemplo, atendendo consulta a cada 5 minutos. Exatamente. Que a gente não concordava. Falava, gente, como é que dá para você atender uma paciente bem atendida, chegar no diagnóstico e passar um tratamento com 5 minutos de consulta? Não tem como, é impossível. É impossível. E, geralmente, trabalhando, né, se for trabalhar conveniado a plano de saúde, ainda recebendo mal por isso. Então, ganhando mal e trabalhando mal. Exatamente. E o paciente tendo mau atendimento. Então, esse foi um dos motivos que a gente falou, não, isso para nós não serve. Tanto que eu falo, se eu tiver que trabalhar dessa forma, eu rasgo meu diploma e vou fazer outra coisa da vida. Não tem como. E aí que a gente viveu dando plantão para poder se sustentar até o consultório começar a pegar, né? Sim, mas assim, eu me espelho muito em vocês justamente por causa disso. Quando eu tava na faculdade, eu não tinha nem noção. Eu falei, mas gente, eles falam isso. Fala que no SUS é desse jeito. Fala que para poder atender com convênio é 5, 10 minutos. Eu falei, peraí, eu não quero desse jeito. Então, eu já coloquei uma meta. Não vou começar a atender por convênio. Ótimo. Tanto que no consultório tá devagar, tem muitos desafios, mas por enquanto a consulta particular. Mas vai ter. E assim, e é importante não ser imediatista. Eu acho que o grande erro de muitas pessoas é assim, eu abri o consultório hoje, eu quero que ele esteja lotado em 3 meses. Esquece, isso não vai acontecer. O nosso foi mais de 10 anos. Entendeu? Só que, e é um investimento. Qual é o investimento que você faz em qualquer negócio que em 3 meses você vai ter todo o retorno? Não existe nenhum desse do mundo. Se tiver, alguém me fala que eu invisto aí em você. Não tem. Então, é algo. Só que uma coisa também eu lembro que até o doutor Maurício Saito falou. A progressão é geométrica. Uma vez que cresce, não tem como voltar. Se você faz um trabalho bem feito. Se você está colocando a verdade no que você faz. Se você está falando, colocando o melhor que você pode fazer. Porque o paciente que vai se encantar com o seu trabalho, ele vai te indicar para um amigo, que vai te indicar para um vizinho e tal. E aí um que chama o outro. Óbvio que esse processo ele é devagar, mas é verdadeiro. É uma base sustentável. Querer crescer da noite pro dia, você não vai se sustentar, não tem como. E o consultório particular ele leva um certo tempo, né? Não tem jeito. Tem uma curva de crescimento do médico. Porque você começa sendo totalmente desconhecida. Aí você começa a ter 1, 2, 3 pacientes. Aquelas pacientes vão gostando do atendimento, vão indicando outras amigas. E assim a coisa vai crescendo gradativamente. Mas é um crescimento muito sustentável. É um crescimento que ele vai se firmando. E uma vez que você chegar no topo, como a Erika falou, você não tem mais regressão da agenda. Porque você faz um trabalho bem feito, os pacientes gostam de você, eles vão dar continuidade. Agora, se você começa da forma errada para você depois fazer essa troca, é muito mais difícil. É muito mais complicado. Aliás, tá na boa dela fazer o Medgest. Você é a candidata perfeita. Em dezembro já quero estar lá. É isso aí, o Medgest a gente criou justamente por isso. Anos e anos trabalhando na área, a gente viu a necessidade, a falta que o médico tem dessas informações de gestão de uma empresa. Porque a gente aprende na faculdade, nas melhores faculdades, o quê? A diagnosticar doenças, o que é óbvio que é importante, a tratar doenças, o que é óbvio que é importante. A gente aprende tudo em relação ao paciente. Só que a medicina não é só o paciente, né? A partir do momento que a gente tem um CNPJ, a gente tem que saber cuidar disso. Sim. E como fazer isso? A gente não aprende na faculdade, não tem nenhuma noção de gestão. E não só a gestão técnica da coisa, mas a gestão do encantamento do cliente, de como atender, de como recepcionar, a experiência do teu paciente dentro da clínica, que é o que faz parte da fidelização. Não adianta nada você ser uma médica espetacular, ter um atendimento espetacular, se a experiência do teu paciente dentro da clínica for ruim, né? Então, o Medgest, ele traz tudo isso, toda a parte técnica de gestão, toda a parte jurídica, toda a parte contábil, como fazer, como não fazer, mas também toda a parte de contratação, treinamento de equipe, encantamento do cliente, como gerir tudo isso, que faz parte de um crescimento sustentável. Então... Que começa, né, desde quando eles entram em contato com a secretária. Sim, é a jornada do paciente. Na verdade, começa quando ele te identifica em algum lugar. Numa rede social, num programa de televisão, em qualquer lugar. Esse vai ser o primeiro contato. Se você não conseguir transmitir credibilidade na sua rede social, ou no programa de TV que você vai estar falando, ou numa revista que você saiu, ali já é um mecanismo de barreira para esse paciente não te procurar. Então começa até antes do consultório. É verdade. E a gente tem que aprender a se posicionar, que a gente também não aprende isso na faculdade. Não. Sim, sim. E existe treinamento. Então tem muita gente também que confunde isso. Fala, eu não levo jeito, eu não quero. E a gente às vezes vê pessoas brilhantes, que têm currículos enormes, mas estão com consultórios completamente vazios. Porque hoje em dia, eu acho que assim, a formação que a gente tem, acadêmica, e mestrado, doutorado, e cursos e pós-graduações, isso hoje todo mundo faz.
né? Só que o paciente não busca mais só um médico que vai numa sala cheia de certificado pendurado. A gente quer o algo a mais. E aí vem a relação humana, né? O quanto esse médico está se entregando para cuidar de você realmente. O quanto ele está investindo tempo, né? De querer descobrir o que você tem, de querer transformar a sua saúde, de fazer o diferente. Porque fazer a mesma coisa a maioria faz, né? Então, o que vai realmente fidelizar o seu paciente é aquele ponto de encantamento. O que você fez a mais por ele que outra pessoa não fez. Coitado do paciente que vier na minha sala buscando diploma, que só vai achar Harry Potter. Tá frito. Só tem diplomas de Hogwarts lá na minha sala. Que isso é uma coisa também diferente. É você ser autêntico também. Com certeza. Né? Você não seguir um padrão, né? Seguir a boiada. Eu acho que você tem que ser quem você é. Você tem que estar num ambiente de trabalho que você goste, decorar sua sala do jeito que você gosta. Você vai passar a maior parte da sua vida dentro da sua sala de trabalho. Hoje eu passo muito mais tempo aqui dentro do consultório do que na minha casa. E se não for um ambiente que eu gosto, que eu me sinta bem, não tem jeito. É o que eu brinquei, eu gosto de tocar piano. Eu coloquei um piano na minha sala. Simples assim. Então, a gente precisa estar muito alinhado com isso. O que eu quero para minha vida? Eu quero estar num lugar somente para agradar aos outros ou também uma coisa que me agrade? Porque ser bom tecnicamente, como a Erika falou, todos nós temos obrigação de ser. Você vai fazer pós-graduação, você vai fazer mestrado, doutorado, vai fazer residência. É uma obrigação. Mas o que vai te dar esse diferencial? É justamente esse tato com o seu paciente, com o seu cliente dentro da sua clínica. O que a gente pode agregar, né, na vida dele? Sim. Com certeza. Exato. O que você tem observado assim, de desafio nessa fase inicial de consultório para você? O que está sendo? É o paciente chegar? É manter o paciente? É você poder mostrar o seu trabalho? Você enfrentou alguma dificuldade por ser jovem, porque isso acontece muito, né, com mulheres, a gente, recém-formada, nossa, mas você já é médica, mas você tem certeza que você sabe? Eu ouvi muito isso no começo, porque, tipo, as pessoas às vezes ficam desconfiando, né? Eu escuto isso até hoje. Nossa, doutor, tão novinho, você é médico mesmo? Eu falo, sou. Mas eu acho que, assim, meu principal desafio é eu me posicionar nas redes sociais. Porque Tá. eu não tenho... não faço com naturalidade. Então, eu coloquei como obstáculo. Quando o paciente chega no consultório, graças a Deus, até hoje foi tudo muito bom. Porque eu já tenho o material preparado. Eu não espero ter uma clínica de sucesso igual vocês falam. Pra já ter. Tem a minha logo, tem o materialzinho. Você já se preparou. Exatamente. Então, assim, o retorno é sempre muito bom. Mas para captar os pacientes que eu ainda... tenho muitos obstáculos que tenho que vencer. Sim, mas isso tudo também é algo que dá pra aprender. E que isso não é um obstáculo que tem que te tirar do jogo, entendeu? E pegue as suas deficiências, aquilo que você sente que tem mais dificuldade e trabalhar isso. Hoje tem muitas empresas, a gente tem a Follow You que pode te ajudar. A gente vai ter, temos todas as empresas para resolver os seus problemas, todas. Temos o MedGest para você aprender a gerir a clínica, temos a Follow You para você estar na mídia, fazer marketing com ética, ó, show de bola. Dá para unir o útil ao agradável. Mas sabendo, assim, aonde você quer chegar e trabalhando com respeito, com ética, com transparência, sabe? E colocando a sua verdade, isso é assim, não tem como dar errado. Porque é o que eu falei, um paciente que vai sair grato vai te indicar para um outro, que vai te indicar para um outro. E ninguém vive um personagem, sabe? Não tem como. As pessoas que querem viver um personagem, esse personagem não se sustenta. E uma hora a máscara cai. Então, quem é de verdade vai ser de verdade na frente das câmeras, atrás das câmeras e qualquer. Porque a verdade é o quê? Você entregar o seu melhor para o seu paciente, para aquela família que te procura, demonstrar carinho, respeito e associado, óbvio, ao profissionalismo, que isso todo mundo tem que ter. Então, um paciente sentindo isso de você, que você está entregando o seu melhor, que você está colocando tudo o que você estudou ali. E, se não sabe alguma coisa, vai pesquisar, vai atrás e vai dar todas as possibilidades, entendendo também a individualidade, que isso é outra coisa importante. Né? A gente não tratar um paciente como um robô, né? Tá no livro assim, então tem que ser assim. Não. Existe a medicina ideal e a medicina real. E a real é o quê? A gente fazer aquilo que a gente tem. Quando a gente estava no SUS trabalhando, ou dando plantão, ou mesmo tendo que atender rápido, a gente tinha que ser o nosso melhor dentro daquelas condições. Então, não é porque às vezes a condição não tá boa que você vai fazer mais ou menos. Tá mais ou menos as condições, eu vou entregar de qualquer jeito. A gente nunca pode entregar de qualquer jeito. A gente tem que fazer o nosso melhor dentro das condições que a gente tem. Quando tiver condições melhores, a gente vai ser melhor ainda. E assim vai. E quando muita gente pergunta, né, para nós, mas como que vocês... cresceram nas redes sociais, na clínica e tudo mais, a minha resposta é sempre a mesma. Sendo quem eu sou nas redes sociais. É o que você falou, você não precisa... eu não consigo ser tão natural. Seja você. Então, assim, vai gravar no momento que você está falando de um assunto sério, de uma patologia, explicando alguma coisa médica, você vai se posicionar como isso. Que é a forma que você se posiciona com o paciente.
Tá no momento de descontração? Fale de forma descontraída. Tá de férias com a família? Filma, grava de forma descontraída. Você não precisa toda hora parecer um robô na rede social, porque isso não transmite verdade. A verdade ela é transmitida através daquilo que você é, da sua essência. Da naturalidade. Da naturalidade. E eu acho que hoje o Instagram, por exemplo, as redes sociais se transformou realmente nesse movimento tão grande, porque justamente por aproximar as pessoas, né? Porque antigamente a televisão, né, era aquilo que a gente ligava em casa, você via o comercial já todo montado, tal, era uma coisa muito mais artificial. O Instagram e as redes sociais cresceu tanto e tantos médicos hoje são buscados através do Instagram porque as pessoas querem saber mais, né? Ai, como é que ela fala? Como que será que é o jeito dela? Me identifiquei com isso. E isso é uma coisa bacana hoje em dia, porque através dessas redes sociais bem trabalhadas da maneira certa, você já vai captar o paciente certo, que tem afinidade com você. E isso hoje é muito bacana, porque assim, no começo da carreira a gente atendia milhares, enfim, de pacientes que muitas vezes não seguiam porque não tem a mesma linha. E eu sempre falo, a medicina não é uma ciência exata, né? A gente tem vários caminhos para se chegar ao mesmo lugar. Só que quanto mais a gente tiver alinhado com pacientes que têm o mesmo pensamento, o mesmo perfil, que queiram caminhar desse jeito, fica melhor para todo mundo. O trabalho é muito mais fácil para todo mundo. Então, hoje, a rede social para o médico, por exemplo, para a área de saúde em geral, nos dá a possibilidade da gente se aproximar de pessoas que falam, poxa, eu gostei desse médico, olha, eu gostei dessa dica dessa pediatra, eu acho que eu vou fazer isso com meu filho. E aí, quando o paciente vem para você, através de uma rede social, por exemplo, ele já vem pronto, né? Ele fala, nossa, eu vi o seu post sobre isso e é isso que eu quero fazer para mim. E a gente tá numa era que o paciente sabe mais que o médico. Com certeza. Ele chega no teu consultório sabendo mais do problema do que você. Então, isso nos obriga a estar cada vez estudando muito, mais. Com A gente certeza. tem que se atualizar o tempo todo. Não tem Mas agora vamos inverter um pouco as bolas. Agora você pergunta pra Ai, gente. com certeza. Vamos. Só a gente tá aqui perguntando. A gente quer saber de você. Quais são suas curiosidades? O que você quer saber? Fica à vontade, está na tua casa aqui. Já quero saber de tudo. Mas, assim, o maior desafio até hoje, profissional, que vocês já passaram, como superaram, o que vocês aprenderam? O meu é fácil. O desafio profissional médico foi ter operado a Érica grávida. Quando ela estava grávida da Isabela, que eu tive que operá-la com 16 semanas de emergência. verdade. Esse foi o maior desafio, sem sombra de dúvidas. A gente tem desafio nossos e tem desafio com pacientes, né? Desafios nossos, eu acho que aqui na clínica, nessa mesma época em relação a quando você me operou, porque a clínica era só nós dois de médicos. Então, tudo era concentrado na gente, que era muito bom, que era o sonho de todo médico, que queremos ter uma agenda lotada, queremos viver do nosso consultório, queremos entregar o melhor para o nosso paciente. Só que, como a gente trabalha dependendo, né, da nossa mão de obra de ir trabalhar, quando eu tive que me afastar, foi uma fase muito complicada, porque ele teve que assumir todas as minhas pacientes e todas as pacientes dele. Então, eu fiquei afastada. Então, foi um momento que daí fez justamente a gente ter essa visão hoje de gestão e de empreendedorismo, de expandir a clínica, porque a gente falou, bom, não pode depender só da gente, porque a gente não tem direito de ficar gripado, entendeu? E aí, isso que fez a gente também estudar tanto e ir atrás tanto de gestão e aprender, e hoje a gente consegue aplicar isso e trazer para os médicos através do Medgest, porque a gente entende que a gente não pode deixar tudo nas nossas mãos e ficar aí doente uma semana, um mês afastado. Como é que faz para gerenciar os pacientes e as contas que não param de chegar? Até porque uma empresa onde você depende de você para a empresa prosperar, você é funcionário da tua empresa. Sim. Você está ali amarrado na empresa, né? É uma eu-presa, não é uma empresa. Né? Então Só foi você. um desafio quando a gente falou, nossa, a gente vai ter que mudar porque não tá dando conta, é muito paciente e não dá para ficar só mais em nós dois. E aí foi um desafio para expandir, para quem a gente vai chamar, né, e como a gente vai treinar. E aí hoje, graças a Deus, a gente conseguiu uma equipe bem grande, a gente está com uma equipe que entendeu a cultura da Clínica Mantelli, que não é só sobre um atendimento, mas é sobre a humanização em cada etapa, né? Desde da captação do paciente, no pós, você colocar o paciente como centro, você ter um olhar ali muito individual para cada um, sabe? Enxergar. Não é só passar um remédio, é muito mais do que isso. Muitos pacientes vêm assim, eles saem curados em questões da alma, sabe? Então, isso hoje a gente conseguiu, mas foi um desafio. E vocês fariam alguma coisa diferente? Pensando assim, todos esses anos. Diferente? Eu faria algumas coisas diferentes. Mais da parte de gestão, né? Na verdade, quando a gente até falou do Medgest, o Medgest surgiu por conta dessa falta de informação sobre gestão para médicos. Na época em que eu me formei antes da Érica ainda, não tinha nada para médico.
Então, eu tive que aprender gestão na marra. Os cursos que tinham eram para empresários, não eram para médicos, não era para a área da saúde. Então, eu bati muito a cabeça na parede. Eu errei muito. Né? Então, teria me poupado muito esforço, teria me poupado muito dinheiro, vários erros que eu cometi que eu não cometeria. Com a bagagem de gestão que eu tenho hoje. É que depois que passa, fica fácil, né? Porque foi difícil, porque... nossa, muita coisa errada. Até na parte de contratação. É isso que eu ia falar. Contratar funcionários da forma errada, para o setor errado, pessoas que não têm aquele perfil. Contratar simplesmente, preciso de uma pessoa para colocar na recepção. Aí é aquela coisa, tem a tia da prima da minha amiga que está desempregada, está precisando, vou indicar, você coloca ela lá. Aí contratava. E a pessoa não tem nada a ver com a cultura da tua empresa, não tem o perfil. Então, são muitas coisas que me poupariam dores de cabeça. Então, com certeza, eu faria muita coisa diferente nesta parte de gestão. Investir nisso, principalmente no treinamento da equipe e na captação certa para a sua equipe. Então, é uma área... Hoje em dia já tem clínicas ou empresas que trabalham com isso. A gente teve, recentemente, um dos podcasts, a Raquel vai deixar aqui para vocês, se quiser assistir. A gente falou sobre isso, até sobre contratação, junto com a Eleonora, que é da Cli Coach e da Casa Coach, que a gente fala isso, a importância de você contratar certo. Porque é muito comum acontecer igual você. Acabei de me formar, então eu vou abrir um consultório, vou pegar uma sala, então eu vou pegar uma secretária, que geralmente é a tia da filha da vizinha e tal. Só que, assim, às vezes pode ser uma pessoa muito boa, maravilhosa. Claro que sim, a gente não tá falando isso, mas às vezes não é uma pessoa ideal para aquilo que você precisa exercer. E não treiná-la, né? Às vezes. Então, a gente tem que investir muito no treinamento da nossa equipe, porque isso vai gerar retorno para todo mundo. E principalmente para a qualidade do atendimento do seu paciente. Uma outra coisa que eu faria diferente, também não teria colocado o Dil na Érica, assim, já teria o Dominguinhos por aqui. Ai, meu Deus do céu. Queremos, hein? Tá caminho. Né? Vai, se nascer, dançou. Coitado do Dil, né? Pelo amor de Deus. Vai ter que chamar o nome do Dil. Que mais? Pode perguntar. E vocês se programaram muito, né, para poder conciliar a família com a questão do trabalho. Sim, então hoje, por exemplo, um dos meus grandes medos, quando eu até falei que eu queria fazer ginecologia obstetrícia, era isso. Como que você vai ser ginecologista, então você esquece que você não vai ser mãe. Eu lembro que eu ouvi muito isso na época de faculdade. Até porque algumas preceptoras que eu tinha, ou professoras, eu via que realmente não conseguiam conciliar, né? E muitos médicos e médicas que eu admiro até hoje, algumas realmente ou se dedicavam muito, né, só para a área, para o trabalho e pouco para casa. E eu falava, não, gente, eu acho que não precisa ser tudo extremo, 880. São duas coisas muito importantes para mim. É a minha família e minha carreira. E aí é entender o planejamento disso que fez muita diferença. Então, assim, eu realmente programei minhas gestações. Engravidei no momento que eu sabia que se eu precisasse dar uma desacelerada não ia ter problema. Eu consegui ficar com as minhas filhas. Hoje a gente tem a estrutura que a gente tem por conta dessa gestão. Então, a gente tem nosso dia de família. A gente consegue tirar férias sem aquele desespero de tipo, não posso tirar férias porque eu tenho que pagar a conta. Então, isso depende muito de como você faz a gestão. E uma das coisas que mais deixa a gente feliz no Medgest é isso, né? O quanto a gente viu os médicos mudando o estilo de vida. Não só a maneira de atender o paciente, não só faturando mais. Porque o Medgest, ele vem para muitas coisas, para resolver muitas dores do médico. Uma das dores, óbvio, a gente fala da questão financeira, aumentar faturamento, diminuir problemas na parte, enfim, com problemas jurídicos, a gente dá toda essa noção para ele. Mas também trazer qualidade de vida, que é o mais importante. Nem sempre foi assim, obviamente. Quando a gente vive de plantão é muito mais difícil. Mas se você se estruturar e focar nisso, né, é uma coisa totalmente plausível, você consegue fazer. Quando a gente fala de poder tirar férias e tudo mais, tudo isso é uma programação. Quando você opta na sua vida em não ser assalariado, né, de não depender de um plantão fixo, de um CLT, você tem uma renda variável. Então, quando você é empresário, quando você tem uma clínica particular, não importa o faturamento, a sua renda é variável. Se você vai trabalhar, você vai ganhar. Se trabalhar mais, ganha mais. Se trabalhar menos, ganha menos. Então, a conta ela tem que ser feita por ano e não por mês. Então, esse faturamento você tem que computar anual. Quanto que eu faturo no ano? Tá, e deixando um mês sem trabalhar, quanto dividindo isso que eu vou estar faturando por mês? E é essa conta que você tem que fazer para aprender a viver com aquilo que você ganha. Porque se você for computar dessa forma, tá, mas aí eu vou tirar um mês de férias, vou ficar um mês sem trabalhar, é um mês sem ganhar e aí eu não pago as minhas contas, tá fazendo a conta errada. Porque você está fazendo a conta mês a mês. Você tem que fazer a conta no anual e já ter essa reserva para esse mês que você vai estar fora. E se adaptar para o seu estilo de vida diante daquilo que você está ganhando no ano e não do mês.
Porque se você pegar um mês e você ganhar muito, fosse basear nesse muito para querer viver o restante do ano, pegar um mês que dá... Que tem férias ou de... Exatamente, dançou. Ou até preparado para períodos, como, por exemplo, a pandemia. Sim. É verdade. Como é que faz? Quer dizer, muita gente que não estava programado, né, empresarialmente falando, quebrou na pandemia. Sim. Porque não tinha uma empresa com caixa. Isso é uma outra coisa que a gente ensina muito no MedGest. Não adianta você ganha X, gasta X, ganha X, gasta X. E você não tem uma saúde financeira da tua empresa. E não importa se a tua empresa é só você. Pode ser só você a empresa, não tem problema. Mas ela tem um CNPJ, ela tem que ter caixa. Ela tem que poder se manter, ela tem que ter uma reserva para poder investir em marketing, investir em mídia, em compra de equipamentos, em melhorias, em manutenção. Então a gente não pode simplesmente, beleza, esse mês sobrou X mil reais, eu vou pegar esse X mil e vou gastar o X mil. Tá errado. E esse é um dos pontos onde o médico mais peca na parte de gestão, que é a parte de gestão financeira. É verdade. Já quero fazer MedGest. Estou pronta. É o investimento, quando a gente entende. Uma coisa que a gente sempre fez muito aqui na nossa clínica, Lívia, perguntam muito, você sabia que você ia chegar onde chegou? Vocês sabiam que a Clínica Mantel ia ser assim? E a gente fala com a maior tranquilidade que sim, porque a gente planejou muito. Não foi só um sonho, né, na imaginação, foi um sonho que a gente pôs no papel há mais de 10 anos. Então, muitas vezes no plantão mesmo, ficava eu e ele de madrugada, comendo pizza no plantão e escrevendo. A gente vai ter uma clínica assim, a gente um dia vai levar nossa equipe pra Disney, a gente quer ter uma sala, não sei de qual jeito, eu quero atender tais pacientes. A gente foi planejando, só que isso não aconteceu, né, da noite pro dia. A gente teve muito preparo para isso. E esse preparo exige um investimento. Então, tudo que a gente fez em relação a cursos, a pós-graduações, a cursos de gestão, a gente nunca entendeu como gasto. Eu tô gastando com isso. A gente não tinha isso, não tirava isso da clínica de paciente, mas a gente investia muito mais. A gente entendia como investimento. Um dia isso vai retornar. Por quê? Porque a gente sempre acreditou na gente. Se você acredita que você se formou, que é a sua missão de vida, que você veio pra mudar a vida de famílias, vida de bebês, vida de crianças. Então, você tem que ser a sua maior fã, sabe? Acreditar muito em você e colocar todo o seu esforço no que você tá fazendo. Então, investir. Por isso que na época a gente não tinha paciente, a gente fez um empréstimo pra gente montar a nossa clínica. A gente não tinha dinheiro, a gente chegou numa fase que foi um dos desafios também profissionais, onde a gente tinha um sócio, nosso sócio infelizmente faleceu, a gente chegou ali e não... Ficou numa encruzilhada. Ou vai tudo ou racha. Foi o all-in. Falei assim, a gente veio até aqui, a gente vai morrer na praia? De jeito nenhum. Por quê? Porque a gente sempre acreditou. Então, acreditar, trabalhar isso em você, né, numa questão, né, da autoestima, de você ter confiança, isso é muito importante para você não desistir. Porque desafios vão vir um monte. Como a gente enfrenta até hoje e não vão parar. Eles só vão mudando, né? Vão aumentando, aliás. Vão ficando, os gigantes vão ficando maiores. Vão ficando maiores. Mas quando você tem certeza do que você faz, com a nobreza do que você faz, com a verdade do que você faz, propósitos alinhados, a gente leva muito isso. Então, hoje, na Clínica Mantel, a gente cresceu muito, graças a Deus, mas a gente tem o pé no chão de saber qual que é o nosso propósito, por que que a gente está aqui. E hoje, né, já é aberto para todo mundo, o nosso propósito final, que não é o final, é o começo de uma nova história, é o nosso projeto social, o Instituto Mantel e a nossa ação social. Só que a gente depende de uma clínica muito bem estruturada, funcionando, para a gente conseguir transformar isso também no nosso projeto social. Então, todo mundo tem um projeto, né? Independente do tamanho. Então, você tem que definir qual que é o teu e acreditar nesse seu sonho, acreditar em você e vai embora. E quando a gente fala de acreditar em você, no teu potencial, de ser um bom profissional, a pergunta que eu sempre falo é, você como pediatra, você seria a pediatra dos seus filhos? Profunda pergunta. É isso. Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Igual quando eu precisei operar a Érica grávida. A Érica virou e falou assim, eu só confio em você para me operar. Então, quando você chega nesse ponto de, poxa, eu seria um paciente tratado por mim mesmo. Tenho segurança para fazer um tratamento, seja clínico, seja cirúrgico, se fosse necessário. Aí você sabe que está no ponto certo de autoconfiança. De saber que você realmente é bom naquilo que você faz. Porque é aquela coisa, se você faz um trabalho, por exemplo, eu tenho um restaurante, eu tenho um restaurante japonês, mas quando eu tô com vontade de comer japonês, eu vou pedir no vizinho, entendeu? É mais ou menos isso que a gente tá falando. É. Porque se você não confia e não acredita no teu trabalho, então alguma coisa está errada. Então você tem que ser a melhor profissional possível para que você se indicar não só para quem você não conhece, mas assim, que se a sua mãe precisasse passar com você, a tua irmã, a tua família, tudo, você saberia que você daria a sua melhor assistência. E aí, você trabalhando isso sempre com a verdade, indo atrás do seu melhor, você só vai crescer.
Sensacional. Manda bala. Deixa eu ver mais perguntas. Ela já esgotou tudo. Na verdade, é que ela conhece tanto a gente já que nem você tem já mais ouvi. pergunta. Já sabe tudo da nossa vida. Sei mesmo. Mas deixa eu ver, eu sei que vocês amam trabalhar juntos, mas tem os desafiozinhos também? Tem, claro que tem. A gente sempre fala, gente, trabalhar é uma coisa que a gente soube até desde muito cedo, porque a gente começou a namorar, eu tava no 4º ano, ele era R2. E aí, por mais que a gente se dê muito bem, que a gente realmente se dá, óbvio, como todo casal, tem conflitos, tem, às vezes, pensamentos divergentes, e isso é normal, é saudável. E é sempre você que tá errada. Aham, Deus tá vendo. Sem dúvida. Mas a gente sempre colocou muito respeito à profissão em primeiro lugar. Então, por exemplo, imagina a gente brigar e a gente tem uma paciente pra operar. A gente vai pra uma cirurgia e um não fala com o outro, ficar cutucando, não tem como, né? Então, eu levo muito a sério a profissão, né? Com uma questão ética muito acima de tudo. E eu acho que é o perfil também de cada um, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo estar brigada com quem eu gosto, com quem eu amo, eu quero resolver. Então, trabalhando junto, a gente entendeu, principalmente, que não tem como a gente viver brigando, e a gente é muito parceiro. Então, a gente sabe realmente resolver. Então, às vezes, a gente tem reuniões que a gente, sim, entre aspas... É que é muito fácil conviver comigo, né? tá, Vai. Deus tá Fala vendo. sério. A Raquel que eu diga, não é fácil, Raquel? Pô, eu sou uma pessoa fácil de lidar. De verdade, falando sério. Mas a gente sempre tenta resolver, sabe? Porque problema vai ter em casa, vai ter no trabalho, vai ter no relacionamento. A gente sempre tenta resolver e não ficar misturando, sabe? Então, por exemplo, a gente acabou de voltar de viagem com a família e tal. Não dá para, no momento da viagem da família, a gente ficar trazendo problemas da clínica na mesa do almoço. Então, tem que saber, sabe, essa divisão. Porque é uma linha muito tênue, ainda mais quando você trabalha junto com a pessoa, você já emendar um assunto e tal. Mas a gente sempre, quando tá junto com as meninas, principalmente, a gente tenta evitar falar do trabalho, de problemas. Se é pra comentar alguma coisa legal, tudo bem. Agora, se é um assunto que a gente tem que ficar ali discutindo, a gente... Mas uma coisa que ela perguntou e faz sentido, de se trabalhar junto tem algum problema. Não, a atuação médica nunca teve absolutamente nada divergente. Até porque a gente vem da mesma escola, a mesma formação, a gente aprendeu junto, a gente gosta. Então, zero, de verdade. Deu muito plantão junto. Às vezes, aonde tem divergência de uma coisa ou de outra, é na parte de gestão. Ah, é de gestão. Não, na parte médica É na parte de gestão. Na parte de gestão do tipo, eu vou colocar um papel de parede roxo aqui. Ela, não quero, eu quero o azul. Divergências desse tipo. Coisas de discussões da gestão da clínica. Mas de trabalhar junto, pelo contrário, a gente discute casos, a gente opera juntos, aí zero problema. Não, e hoje a gente entende quanto mais cabeças pensantes por uma questão, isso é importante. Então, o médico também tem que ter humildade disso sempre, sabe? De não achar que a gente sabe tudo. Até porque, às vezes, a visão do outro vai te dar uma outra direção. Então, quando a gente tem casos muito complexos, a gente sempre vem... Por mais que eu saiba já na minha cabeça o que eu tenho que fazer com aquela paciente, eu sempre trago pra ele traz pra mim, a gente discute em equipe. Olha, peguei uma paciente assim, o que você acha? Tô pensando em fazer isso, você acha legal? Eu faria isso também. Você já pensou se a gente fizer tal coisa junto tal? Porque é um ajudando o outro. Então, acho que isso também é uma coisa bem legal. Tô querendo demitir a Raquel, o que você acha, o que você não acha, vale a pena, não vale? São essas pautas que vêm pra gente. Deixando a janela fechada na hora do podcast, tá tudo certo. Né, dona Raquel? Vamos fazer a caixinha de perguntas? Vamos mudar um pouquinho a dinâmica da brincadeira? Ó, a gente tem aqui uma caixinha que as perguntas são aleatórias, vão vir aqui de surpresa. Mas tá tranquilo. As bolinhas mágicas. Agora são perguntas nada a ver com medicina, tá? Agora Vamos mudar o assunto agora. totalmente mudado. Ó, vou começar aqui, ó. Qual a sua comida preferida? Comida favorita? Estrogonofe de frango, com certeza. Estrogonofe, eu gosto de eu sou estrogonofe. Não é meu apaixonada. preferida, mas eu gosto muito. Eu Ainda gosto. mais se tiver batata palha Com e pimenta. certeza, pimenta. Eu amo pimenta. Eu sou louco da pimenta. Pergunta pra Érica. Em casa tem pimenta do quanto é tipo. Conta pra gente uma vergonha que você já passou algum mico, assim. Deixa eu pensar. Tem um mico, não acredito que eu vou contar esse mico. Tem que contar. É desses que a gente gosta. Culpa de Ícaro? Bafão. Não, culpa Conta pra dele. nós. A gente nem namorava ainda, né? Porque a gente só começou a namorar tem pouco tempo. Aí ele saiu pra trabalhar, eu tava de folga, arrumando a casa dele, que a Kiara subiu, eu tava cheia de pelo. Não conhecia os pais dele, quando de repente a mãe dele aparece. E eu com roupa de arrumar a casa, cabelo preso. Meu Deus,
Deus, amada, É a o que que eu vou sogra. fazer? Eu falei, vou sair correndo. Foi assim, com certeza não sabia onde foi a minha cara. Ela, ai, nem sabia que ele tava com alguém. Eu, Ai, que Valeu! Obrigada. Aí eu vi que Não, eu vou te ainda bem matar. que ela falou assim, mas você fala assim, nossa, mas não era a Ruiva, a namorada dele, que veio ontem, olha, imagina? Não sabia onde enfiar a minha cara. Foi Chega muito lá e legal. fala assim, oi, tudo bom? Você que é a Maria? Eu fiquei com muita vergonha. Vamos lá. Olha lá, dona Raquel, olha lá. Coloca 2 perguntas na minha bolinha. Coisa de Raquel, não tem jeito. Vamos lá. Agora, essa pergunta é bacana. Qual é o maior orgulho da sua profissão? Ai, são muitos, mas assim, acho que saber que eu posso impactar na vida de uma criança desde o nascimento, na verdade, desde quando estão lá na barriga da mãe, assim, eu me sinto muito honrada por cada família que confia no meu trabalho, porque a gente cuida da criança hoje para ser um adulto saudável. Exatamente. Então, eu amo trabalhar com essa parte de prevenir doença, de fazer com que a criança cresça bem, se desenvolva bem. Eu amo muito. Que E fazer um ótimo. trabalho de medicina integrativa, né? Exatamente. Olhar o ser humano como um todo, né? E eu falo, se a criança já vai desde antes da mulher engravidar, gravidez, parto, pós-parto, primeira infância, já da forma certa, a chance de dar tudo muito mais certo é maior. Nossa, consulta pediátrica pré-natal, sou apaixonada, porque é um momento Faz assim... toda a diferença, nossa, né? Os pais tiram todas as dúvidas, é incrível, eu amo. E deixa aqui, ó, se você quiser deixar um recadinho em relação às suas redes sociais, onde que você atende, se quem quiser te procurar. Você faz atendimento online também? Ainda não. Ah, mas ó, você já pode começar, verdade. porque claro que nada substitui uma consulta presencial, mas, por exemplo, a gente sabe que nem todos os lugares e cidades do Brasil, o Brasil é tão grande, tem cidades que são tão pequenininhas que às vezes não tem um bom pediatra, a pessoa não confia, ela quer uma outra dúvida. Então, às vezes, você pode fazer esse primeiro atendimento para orientação, ou até mesmo consulta, por exemplo, pediátricas de pré-natal, você pode fazer online. Então, uma modalidade aí que pode vir para você, quem sabe? E que quebra as barreiras Da físicas de distância. chegar ao consultório, né? Você consegue atender verdade. paciente de tudo quanto é lugar do Brasil, do mundo, na verdade, né? Mas eu quero fazer mais uma pergunta, que essa pergunta é muito boa. Um sonho que ainda não foi realizado. Ser mãe, Ah, que ótimo. com certeza, é um sonho. Quantos filhos? 3. Tá vendo, amor? Falta 3. um pra nós. 3. Eu não fiz esse combinado com você, não. Falta um. Não, o combinado era nenhum, né? Porque eu não queria nenhum. É verdade. Agora eu quero 3. Ai, tem que ter um A gente ficou no meio, tá bom, dois, tá ótimo. Falta dominguinhos ainda. Ai, você vai ser, eu falo que assim, maternidade é uma experiência, nada se compara, é um amor que a gente descobre ali que é diferente de tudo que a gente possa viver, Deve muito ser maravilhoso. incrível. É muito maravilhoso. Vai ser uma excelente mãe. É, se Deus quiser. Mas deixa, olhando ali para a câmera, para os nossos espectadores, deixe sua mensagem final, pode falar o que você quiser, pode dar suas redes sociais para as pessoas poderem te acompanhar, te seguirem, verem teu trabalho, onde é que eles te acham. Fique à vontade. Então, meu Instagram é doutora Lívia Araújo. E acho que, assim, a minha principal mensagem é: se você pode sonhar, você pode realizar. Porque eu não tô aqui por acaso, assim. Eu fico até emocionada só de pensar, porque foram anos admirando esse casal maravilhoso. E eu mentalizei muito, muito, muito mesmo, falar pra todo mundo, eu vou conhecê-los, eu vou Ai, na que clínica. legal. Não foi de hoje, então eu tô muito honrada, muito feliz de estar aqui. E todo mundo tem seus dias ruins, seus dias de luta, mas a gente não pode deixar de sonhar nunca. Eu acho que assim, isso é o principal. A gente tem Ai, que sonhar, que tem que ir bom. atrás. E é isso. E o bom é que sonhar é de graça. Exatamente. E aumenta a chance de se realizar, que maravilha. Com E o que a certeza. gente quer deixar pra você, bom, obrigada pelo carinho, né? Tantas mensagens que você já mandou pra gente, tão carinhosa. É muito legal a gente ter colegas de profissão assim. E você tá naquele momento que a gente já passou, né? Então a gente viveu na tua pele o que você tá passando. E o que eu tenho pra falar é isso: continue acreditando naquilo que você se propõe a fazer, no teu propósito, né? Vão ter, às vezes, propostas, vão ter, às vezes, opções diferentes, às vezes os olhos vão brilhar, mas se você tem o teu foco no que é certo, você nunca vai se desviar. E fazendo certo, né, o sucesso vem, porque o sucesso não depende, né, quando a gente fala de sucesso, as pessoas confundem muito, a gente não está falando de sucesso financeiro. Sucesso financeiro é uma consequência. Quem trabalha bem, se destaca, você vai ter um retorno financeiro. Mas o sucesso é o quanto você pode mudar a vida de alguém. E isso é independente de quanto você está recebendo por isso. A gente pode mudar a vida de
alguém numa comunidade, a gente pode mudar a vida de alguém trabalhando com classe A+, ou trabalhando, atendendo socialmente. Então, eu acho que quando a gente tem isso em mente, da gente querer ajudar o próximo verdadeiramente, mudar a vida de alguém verdadeiramente, através... E todo mundo pode fazer isso em qualquer profissão, né? Então, e não existe profissão mais importante ou menos importante. Muitas vezes as pessoas se escondem atrás disso, né? O que eu faço... Nem... E a gente trabalha muito isso na nossa equipe. Eu falo, gente, todo mundo aqui é importante. Desde quem recebe na porta, de quem serve o café, de quem está atendendo no telefone, quem vai fazer o pós-consulta, quem está no relacionamento ao paciente. Todo mundo é importante. A gente não trabalha sozinho, a gente não vive sozinho. Por isso que a gente vive em comunidade, em uma sociedade. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. A gente precisa de pessoas boas ao nosso lado para que todos cresçam. E é o que a gente sempre fala. Antes da gente pensar na realização dos nossos sonhos, que obviamente são importantes, como você disse, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. Mas quem está junto com você, se você ajudá-los a realizar o sonho deles, vai ser muito mais fácil realizar o seu. Porque eles também vão estar no mesmo propósito de ajudar você a realizar o seu. Então, todo colaborador, todas as pessoas que vêm trabalhar com a gente sempre pergunta, vem cá, mas onde você quer chegar? Qual o teu sonho? O que nós vamos fazer para conseguir alcançar e realizar esse teu sonho? E se ele está engajado junto com você da mesma forma, ele também vai estar ajudando você a realizar o teu sonho. Então, ninguém cresce sozinho. Com certeza. Então, essa é uma das maiores lições que eu aprendi na vida. A gente deve sempre crescer todo mundo junto. Não é a política, igual o Ítalo fala, né? Não é o Ítalo Rashid. Ele fala, não é a política do ganha-ganha. É a política do prospera. Todo mundo pode prosperar junto e deve. Com certeza. Obrigada, viu? Muito bom te Obrigada, conhecer. foi Muito prazer. Uma salva de palmas, minha gente. Fantástico aqui o bate-papo. Muitíssimo obrigado pela presença. Foi muito gostoso o nosso bate-papo. E seja sempre bem-vinda. A casa aqui está aberta a você sempre que precisar. Isso aí. Muito obrigada. Isso aí, pessoal. Mais um Mantelicast no ar. Se você gostou, deixa o seu like. Comece a seguir a gente nas nossas redes sociais. @Mantelicast, @MantelicastCortes. No Spotify, no Amazon Music, no Deezer. Todas as no redes YouTube, sociais. em tudo quanto é lugar. Foi um prazer estar com vocês aqui. Siga, compartilha, deixe as dúvidas, deixe ali os seus comentários, as sugestões. E todas as quintas-feiras à noite, a partir das 20 horas, sempre um convidado novo, um episódio novo para vocês. Beleza? É isso aí, gente. Nos vemos semana que vem. Super beijo. Um beijo grande. Valeu! Hoje você tá interruptiva. 1, 2, 3 e... porque uma coisa que sempre aluno... Só um minuto. Tá ligado? Tá Você aberto. deixou aberto, né, cabeção? Não, é porque eu me... Você deixou aberto. Hoje você tá demais, Raquel. Não foi, Aí, eu tô ouvindo praticamente a moto dentro da sala. É que o cara veio tirar foto da coisa, ele deve ter mexido pra poder tirar a foto. É sério, o marceneiro. Raquel. Vários erros de gravação, que beleza. Tranquilo. Se já quiser, ó, já Até deixa só. o seu namorado mandou mensagem. Gente, ele falou assim, vou mandar uma mensagem. Falei, querido. como assim? O que você vai mandar? Ele é médico segredo. também? Não, ele é advogado. O que ele mandou? Então, eu namoro faz tempo. Não, tem pouquinho tempo. De namoro mesmo, porque eu tava falando com o Raquel, sou tradicional. Ele fez o pedido no dia dos namorados. Mas a gente tá junto assim desde outubro do ano passado. Que legal, mas eu esse já namoro gostei é da só um atitude mês. dele, já mostra... Ele mandou um depoimento, coisa mais linda. Muito lindo mesmo, mostra muito carinho, assim, preocupação com você, então isso é muito legal. Ai, que E lindinho. ele ficou preocupado de não chegar até a doutora, ele mandou pra todos os canais. Mentira. Eu Não acredito. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu mandei pra eles. Mas Não ainda bem que ele acredito. fez isso, porque senão eu não ia olhar.